Então, vamos entender inicialmente que os bancos privados têm dificuldades em oferecer crédito de longo prazo, explicadas principalmente pela baixa oferta de poupança interna de maturidade similar. Quer dizer, o banco não vai querer arriscar o capital dele, ele vai arriscar o dinheiro que nós depositamos. Então, quer dizer, ele não abre uma linha de crédito muito grande. Se a população brasileira poupasse maciçamente, com certeza os bancos utilizariam outras linhas, né? Nos dariam juros menores e com certeza a gente poderia estar usufruindo de outras linhas de investimento, de financiamento. O crédito de longo prazo costuma ter um custo elevado. As operações de prazo mais longo são oferecidas pelo Banco Brasil por instituições financeiras oficiais, como o sistema BNDES. Então, Banco do Brasil, Caixa Econômica e o BNDES, principalmente, que é o Banco de Desenvolvimento Nacional, eles cedem ao empreendedor, ao empresário, uma certa quantia, desde que esteja tudo certinho, desde que você tenha feito lá no início das nossas aulas, um projeto de investimento. Esse projeto de investimento precisa ser muito bem detalhado, porque você vai apresentá-lo para o banco e aí ele vai analisar o risco de emprestar o dinheiro para você aplicar nesse seu projeto de investimento. Então, por isso que a gente está fazendo esse link, né? A gente começou lá sobre plano de negócio, projeto de investimento, falando sobre fluxo de capital, né? Fluxo de caixa da empresa. Agora estamos falando sobre financiamento. Então, é uma ligação, uma coisa linka à outra. Vamos então agora falar a respeito do sistema BNDES, que é formado pelo banco e suas duas subsidiárias, o Finame e o BNDESPAR. O Finame é a Agência Especial de Financiamento Industrial, criada com o objetivo de financiar o comércio de máquinas e equipamentos. Então, é para a indústria. E o BNDESPAR, que é BNDES Participações, promove a subscrição de valores mobiliários no mercado de capitais brasileiros. Então, o BNDES ele tem suas repartições e o Finame e o BNDESPAR têm suas prioridades. Bom, então vamos ao que estamos propondo nessa semana, o financiamento a curto prazo. Então, existem diversas fontes alternativas de financiamento de curto prazo, isto é financiamento com prazo de exigibilidade até um ano, ou os mais relevantes, então, são hot money, são empréstimos de curtíssimo prazo que os bancos fazem com as empresas. Essas recorrem a fontes de recursos para ajustar seu fluxo de caixa. Ele tem conta garantida, então o cara precisa abrir uma conta de crédito com valor limite, que normalmente é movimentada diretamente pelos cheques emitidos pelo cliente, desde que não haja saldo disponível na conta corrente de movimentação. À medida que, nessa última, existam valores disponíveis, esses são transferidos de volta para cobrir o saldo devedor da conta garantida. Então, é uma modalidade de financiamento não tão longo, mas que não tem uma prática muito corriqueira. O financiamento a longo prazo é uma opção que se deve ser adotada caso você não tenha outra saída. Então, um lembretezinho a você. No caso, um empréstimo para pagar uma conta, que seja menor, né, o juro seja menor, a compra de uma casa, o investimento numa casa, a compra de uma dívida, são todos financiamentos de longo prazo, mas os juros deles são bem maiores, então tem que ficar bastante atento a isso, se realmente compensa. Tem muita gente que faz um financiamento, um empréstimo para poder pagar uma conta anterior. Então você tem que fazer o cálculo para ver se vale a pena. O financiamento a longo prazo pode ser o mesmo que sair do prejuízo, mas cuidado com essa cilada. Afinal, os bancos vivem dos lucros que os empréstimos e financiamentos dão devido aos altos juros que são cobrados em cima do valor. Então, muita atenção, porque muitas vezes são ciladas esses financiamentos, esses empréstimos. Então, alguns tipos de financiamento. Então, para financiar a aquisição de bens duradouros de equipamentos imobiliários, e quando o recurso a capital não é possível, não é o suficiente, as empresas recorrem a diferentes formas de financiamento de médio e longo prazo. E, então, vamos a eles, né?
Vamos a alguns deles, né, gente? Não temos todos aqui, mas eu relembrei aqui na nossa apresentação alguns. Vamos lá. O primeiro que aparece aqui na nossa transparência é o leasing. Quem faz uma compra de um carro, ele e empresta, né, e de repente financia 2, 3 anos, 4 anos, né, 80% do carro, 100% do carro, ele está fazendo um leasing. CDC de crédito direto ao consumidor, recurso a capitais próprios, empréstimos bancários, capital de risco, debêntures, Finame, cartão do BNDES, todos esses a gente vai ver na sequência. Então, vamos lá. O leasing, inicialmente, é a locação financeira, o arrendamento mercantil, também conhecido pelo termo em inglês leasing, é um contrato através do qual a arrendadora ou locadora, a empresa que se dedica à exploração de leasing, adquire um bem escolhido por seu cliente, o arrendatário ou locatário, para em seguida alugá-lo a este último por um prazo determinado. Olha só, no conceito, ele é bem diferente, né, do que a gente imagina, né? Quer dizer, a locação financeira, né? Quer dizer, está comprando o carro não é seu, né? O carro é do banco aí, é da locação, da empresa que está financiando para você. Tanto que se você não pagar as contas, o carro volta para o banco, né? Então, você acaba se tornando, né, um arrendatário, um locatário do carro, até que você paga a última parcela. Quando você não pagar, o carro não é teu. Tanto que lá no registro do automóvel acaba vindo sempre que há um financiamento nesse carro. A partir do momento que você pagou, quitou todo o carro, aí encerra tudo. Ao término do contrato, o arrendatário pode optar por renová-lo por mais um período, devolver o bem arrendado à arrendadora, que pode exigir do arrendatário no contrato a garantia de um valor residual, adquirir o bem pelo valor de mercado por valor residual previamente definido no contrato, e o cliente desse tipo de crédito é tipicamente uma empresa, podendo, no entanto, ser também contratado por pessoa física. Então, também é comum utilizar-se desse tipo de coisa nas empresas, né? Então a empresa ela fica liberada no final do contrato para comprar ou não, para ficar não. Tanto que a empresa às vezes faz o seguinte, ela libera para o funcionário, vamos supor, um gerente de uma empresa, ele usa um determinado carro que é um leasing da empresa e a empresa fala, se você quiser ficar com o carro, com certeza vai ser um valor bem mais em conta. Isso acontece muito. CDC, crédito direto ao consumidor. Onde obter? Em bancos financeiros, lojas que vendem produtos financiáveis do CDC. Prazo, geralmente, de 3 a 48 meses. Para automóveis, pode chegar a 84 meses. Varia em função do valor, tipo do bem, da capacidade de pagamento do comprador e das condições da economia. Normalmente, o pagamento é em prestações mensais. Juros, em geral, são pré-fixados nos casos de prazo superior a 12 meses. Também são encontradas alternativas de contabilização monetária pela TR ou pelo IGPM. Garantias, no caso de veículos e outros bens, quando possível, exigida alienação fiduciária. O bem adquirido dado em garantia. Outros custos, IOF, TAC, taxa de cadastro, seguro do bem e outros seguros. Então, preocupação precisa ter bastante, porque IOF, TAC, taxa como seguro do bem são taxas que elas estão sempre alternando. Então, você pode pagar um horror mais para frente, tá? Principalmente o IOF. Ficar muito atento. Específico para aquisição de bens, veículos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos profissionais, materiais de construção, vestuários, outros bens perecíveis, assistência técnica, manutenção, etc. Então, esse é o CDC, tá? Tem do CDCI, que é uma outra fórmula, não é necessário ser cliente ter cadastro aprovado previamente. Em geral, o cadastro é feito na hora, o pagamento pode ser através de boleto bancário ou carnê pagável na loja. Então, vocês vão vendo que algumas dessas transparências, eu vou dar uma passadinha bem rápida, gente, porque são muitas as linhas, então eu não quero ficar aqui perdendo muito tempo, principalmente vocês, quero que vocês entendam que nós temos várias opções de financiamento, tá? Outro, o recurso de capital próprio, né? Constitui uma forma menos cara de uma empresa financiar simultaneamente, uma forma de garantir a manutenção das atividades, desse modo, garantir o seu crescimento. Os capitais próprios são os capitais da própria empresa, tais como
capital social e de reservas, resultados ou prestações suplementares, resultados acumulados e títulos da empresa. Então, digamos que a gente vai observando que alguns dos tipos de capitais a gente pode utilizar até dentro da própria empresa. No caso, lá, a gente estava vendo anteriormente, a duplicata que você tem para receber, ela pode, do seu cliente, né, ela pode entrar como garantia. Você faz o empréstimo e o banco já fica como garantia o dinheiro que vai entrar mediante suas vendas. Então, a gente vai vendo que tem muita coisa aí para se ver. E muitas alternativas, né? Por isso que é importante que a gente tenha conhecimento de tudo isso. Subscrição de novas ações. Nesse caso, a empresa de capital aberto emite novas ações no mercado.